Olhando com base nas operações dos nossos clientes, a gente teve, felizmente, a experiência de ver algumas vezes as marcas fazendo essa trajetória, né? Sair de uma operação que está do completo zero para uma operação que faz mais de 1 milhão por mês. E a gente percebia que alguns acontecimentos, né, eles eram muito comuns, eram muito frequentes. A gente pensou, cara, por que a gente então, sabendo que do zero até tal momento isso acontece, depois no outro ciclo isso acontece, e já entendendo quais são os gargalos, quais são as ações, o que precisa se preocupar, isso a gente pensou, pô, talvez esse seja o conteúdo ideal pra gente passar pra galera, até como um balizador pra vocês entenderem, pô, aonde eu estou, o que eu preciso fazer aqui, qual é o próximo passo e quais vão ser os desafios do próximo passo. Quando a gente puxa essa régua aí até 1 milhão, acho que tem algo aqui que todo mundo pode aproveitar. A gente tem aqui problemas que acontecem, coisas incomuns que acontecem a cada etapa. O primeiro marco que a gente tem, o marco zero, é o de fato do zero ao lançamento. Quem ainda nem tem a marca lançada. Está estruturando esse modelo agora. E a ideia aqui é trazer para vocês, em cada uma dessas etapas, pô, o que acontece, quais são os gargalos comuns, próximos passos, o que você precisa ficar atento, e assim vai. A ideia é que desse marco inicial, do zero ao lançamento, o objetivo central é a gente transformar essa ideia que a gente tem na nossa cabeça em um produto, de fato, lançado no mercado e justamente fazer isso testando o mais rápido possível. A ideia aqui é a gente acelerar para poder colocar, viabilizar essa ideia, testar as hipóteses, e a gente sempre entende aqui que essa trajetória aqui do zero ao lançamento leve pelo menos uns 6 meses, sabe? Para você conseguir estruturar isso e de fato fazer o lançamento. Uma vez que você já tem ali os produtos definidos, vamos colocar a partir desse momento que já tem os produtos definidos, já está meio que rodando na indústria, pelo menos uns 6 meses antes do lançamento a gente começa a estruturar tudo isso. E a ideia é que primeiro, né, tudo que a gente precisa definir nesse momento que a gente tá agora, principalmente a escolha do nicho, cara, qual vai ser de fato esse mercado que a gente vai entrar, se vai ser de cabelo cacheado, se vai ser de skincare, se vão ser de perfumes, enfim, qual vai ser o nicho que a gente vai entrar é a primeira coisa que a gente precisa definir nessa etapa. E também já definir principalmente qual vai ser a nossa proposta única de valor. Uma vez que eu entendi que eu vou trabalhar no mercado de cabelo, qual vai ser o meu diferencial, o que eu posso fazer diferente, o que os competidores já estão fazendo, e aqui já entra o próximo ponto. Muita gente entra nesse momento aqui do zero lançamento sem analisar nada de concorrente, sem olhar para a vizinhança, sem saber o que a galera tá fazendo, quais são os produtos, quais são os preços praticados, só escolhe e vai, sem entender ou mapear aonde de fato tá entrando, né? Essa etapa de análise de concorrência vai ser essencial nesse mês inicial aqui, que é o momento de definição da estratégia do negócio. E, junto disso, o público-alvo e qual vai ser o posicionamento que a gente vai trabalhar. Uma vez que eu sei qual é o público que eu vou trabalhar, que tom que eu pretendo trabalhar, que linguagem, que comunicação, tudo isso vai ser essencial nessa estágio inicial. Um outro ponto que é muito importante aqui nesse momento de estruturação é tudo que é relacionado à nossa identidade de marca. Então a gente entender, principalmente, pô, qual vai ser o nome da marca? Principalmente, se esse nome é registrável. Então, a nível de identidade de marca, nessa etapa do zero ao lançamento, né, cara, precisa definir um nome, precisa verificar se esse nome é registrável, né, definir a identidade visual. Tem muito projeto que inicia, né, sem uma identidade visual bem definida. Pô, quais vão ser as cores que eu vou utilizar, qual vai ser a tipografia padrão para eu padronizar, né? Projetos que começam sem isso aqui, normalmente acabam que vai virando uma salada de fruta. Um produto sai com design, outro produto sai com outro design, outro sai com outro design, e aí acaba ficando bem estranho. No final você precisa gastar tudo de novo para fazer um grande rebrand que sai muito mais caro do que você fazer esse investimento em uma boa identidade visual. Assim como quais vão ser o design dos rótulos, das embalagens, os frascos que serão utilizados, né? Tudo isso é super importante nesse momento aqui de identidade da marca. Depois de definido, pô, para quem que eu vou trabalhar, qual é a identidade de marca que eu vou viabilizar, a gente precisa já vir logo para a etapa de MVP. Então, cara, quais efetivamente vão ser os produtos que eu vou trabalhar? A gente sempre recomenda 1 ou 3 produtos que a gente vai dar foco nesse início. Definir principalmente a formulação, quais vão ser os registros, certificados e coisas da Anvisa que a gente precisa. Quantidade mínima de produção, e a quantidade mínima de produção, cara, nessa etapa inicial, quanto menos melhor. Principalmente se você não tem uma demanda garantida, se você não é uma grande influenciadora, se você não tem um grande comprador que já vai dar um grande pedido assim que você lançar. Então, se você não tem essas coisas e é uma etapa de teste, cara, lança com menos de 1.000 unidades. E poucos produtos, de 1 a 3, justamente pra gente conseguir iniciar já com foco. E principalmente partir para negociação com fornecedores. Então aqui, cara, é tentar entender quais serão seus fornecedores. Um erro muito comum que a galera comete é de querer já fechar logo com o primeiro fornecedor que vê, muitas vezes. Então, pô, conversei com a indústria tal, gostei da vendedora, eu vou fechar com ela. Mas, cara, você não orçou com mais 3 opções de indústrias para ver se talvez eles não conseguiriam um custo melhor na produção. E não é só uma questão, não é um luxo, né? Você pagar mais caro
mesmo produto. Talvez é isso que vai diferenciar se você vai conseguir ter margem ou não. Então, é o tipo de coisa que a gente precisa já definir antes mesmo de sair fechando, nessa precificação, o custo e etc. E uma estrutura mínima de operação. Se tu tá para lançar, existe um mínimo que você precisa para conseguir operar. Então, são primeiro seus canais de venda e de comunicação, tipo uma conta de Instagram, de WhatsApp, a sua loja online. Deixar definido quais vão ser suas formas de pagamento que você vai praticar, seja cartão de crédito, Pix, boleto. Normalmente a gente arranca boleto. Quais vão ser seus fornecedores logísticos? Por exemplo, cara, se tu vai usar um Melhor Envio, uma Frenet, comprar etiqueta de envio e cotar em diferentes transportadoras. Então é entender esse gap logístico de envio, quais vão ser seus melhores fornecedores ali para você já ter associado isso dentro da tua loja. E principalmente, né, o CNPJ, enquadramento fiscal, você consegue sim, tá, abrir como MEI no início, mesmo que não seja recomendado, porque o faturamento é muito baixo, ou uma empresa já no ME, no Simples, e começar o CNPJ ali estruturado. Uma vez que a gente tem toda essa estrutura inicial para quem está nessa etapa de pré-lançamento, de estruturação, de lançamento de marca, a gente inicia com a etapa de pré-lançamento da marca. E no pré-lançamento aqui, a gente usa como um momento importante para já construir a audiência para o nosso lançamento. Então a gente gosta de usar esse gap que você tem entre mandei para produção, e aí você vai ter pelo menos uns 30 dias no mínimo ali. Aquecimento e construção de audiência. Então a gente foca muito em criação de conteúdo aqui. E aí você pode usar conteúdos de bastidores da criação da marca, provas sociais de primeiras pessoas que estão testando o produto, contagem regressiva, campanhas de engajamento para justamente trazer essa galera para próximo do lançamento. A gente precisa entender que, pô, se eu quero vender muito desde o meu primeiro dia, eu preciso começar um trabalho meses antes de começar a plantar agora quem vão ser as pessoas que vão me acompanhar nesse processo de criação da marca. O bastidor da criação da marca não é o único formato de conteúdo que você pode fazer para esse processo de pré-lançamento, enquanto você ainda não tem produto. Tu pode usar um formato de conteúdo onde você só se posiciona como uma autoridade no assunto e depois você entra com um produto. Você pode, sei lá, colocar a tua marca como se fosse uma revista, um blog do nicho que você fala, sobre skincare mais 60, ou sobre, sei lá, manchas no corpo. Você começa a criar conteúdo sobre isso, consegue buscar todos esses conteúdos, mas a ideia é que o racional é que você já comece a construir essa audiência, trazer esse público para dentro da sua marca, para que quando você tiver efetivamente um produto para vender, essa galera já está lá. Depois, a gente tem efetivamente a campanha de lançamento, que aí vai marcar a saída dessa etapa inicial, né? Que é quando a gente de fato lança a marca, os produtos com uma oferta legal. Normalmente a gente usa uma condição exclusiva para os primeiros compradores e a gente liga efetivamente as campanhas de tráfego pago focadas em vendas pela primeira vez, né? Porque agora a gente já vai ter nosso produto lançado, já vai ter a nossa marca publicada. É onde a gente começa efetivamente a enviar o nosso produto para os primeiros influenciadores e UGCs e etc, que vai ser essencial para ter outros criadores de conteúdo da nossa marca que não apenas nós, fazendo review e etc. E a gente até consegue usar algum tipo de campanha para WhatsApp ali e de grupo VIP. Então, até aqui, a gente efetivamente lançou a marca. Mas quando a gente lança, é só o início da jornada. Dali para frente que começa de fato o trabalho diário, todas as demandas, tudo que precisa ser feito daqui para frente. E a gente separa essa galera que é do zero, né, do lançamento, até os primeiros 50 mil reais por mês. Então, existem algumas coisas em comum aqui, até os 50 mil por mês, que são ações diferentes da que a gente falou anteriormente. Então, aqui é onde a gente vai de fato começar a destravar as primeiras vendas, validar os primeiros produtos, vai começar a entender o que de fato funciona ou não para o nosso negócio. A primeira coisa que a gente vai focar aqui, nos primeiros 50 mil de faturamento, é otimizar a oferta e o produto. Na grande maioria dos negócios, que não quebrou talvez a barreira inicial dos 50 mil por mês, muito do gargalo vem de não ter uma oferta boa. E o que é uma oferta boa? É essa roupagem de o que é entregue, com que percepção, com que diferencial, com que preço, é acertar esse mix. E é o que o mercado chama de Product Market Fit, que é a adequação perfeita entre um produto e as reais necessidades de um mercado. Então, será que o produto que você lançou, essa oferta que você pensou, desenhou, ela realmente é o que o mercado busca e precisa? E é isso que a gente vai descobrir nessa primeira barreira de até os 50 mil. Pô, e se não for? Então a gente precisa testar coisas diferentes, seja na forma de apresentar o produto, seja em algo que eu possa agregar junto desse produto, seja no preço que é vendido esse produto, desenhar essa oferta para que de fato seja algo que o mercado queira, aceite e demande. Daquele mesmo produto que a gente escolheu, é acertar qual é a melhor roupagem de oferta para ele. E uma vez que a gente acertou sobre qual que é essa nossa oferta, esse nosso fit de produto com o mercado, a próxima grande etapa é a gente começar a se consolidar de forma online. É a gente ter uma boa loja online, ou aprimorar ela sempre, né? Porque a gente fala que, pô, loja online não é algo estático. Então, se você tem um site lá, uma loja online, pô, a última vez que você mexeu nela foi há meses atrás, tem alguma coisa errada. Porque uma loja online, ela precisa estar
sempre sendo revista, revisitada, ou talvez uma foto sendo trocada para testar, talvez a cor de um botão, talvez um banner que tem lá na tua loja online, que você acha que tá com banner de Natal ainda, sabe? E já estamos quase chegando no outro Natal. SEO entra como uma ferramenta interessante, não é tanto prioridade, mas entra como uma ferramenta para ficar de olho. E principalmente, otimizar Instagram e TikTok. E aqui entra o outro grande gargalo. Aqui entra o outro grande gargalo. Todos vocês, inclusive eu, todos nós temos um problema sério com criação de conteúdo. É nessa primeira etapa de até os 50 mil. Que a gente fica bom e frequente em fazer conteúdos recorrentes, mostrando uso, benefício para os sociais. Sejam vídeos feitos por nós, sejam vídeos feitos pelos nossos funcionários, sejam vídeos feitos via UGC. Mas isso é o grande gargalo de muitas marcas até os 50 mil de vendas. Depois, a gente parte para estruturar, montar nossa estrutura de vendas e atendimento. Então, ali até os 50 mil, você vai precisar ou começar a trazer uma assistente, ou você mesmo, mas precisa já começar a entender como é que vai ser a rotina de saque, de atendimento ao cliente, talvez algum tipo de automação de atendimento. E aí entram as primeiras ações efetivas de tráfego pago e estratégias de aquisição, né, nessa casa do 0 a 50 mil. Prioridade é investir em Meta-Ads, em campanhas no Instagram, no Facebook, para poder gerar esses primeiros resultados. Testando sempre novos criativos, principalmente com um orçamento diário consistente. Quando você não consegue se manter uma campanha ativa de forma consistente, você não consegue testar as coisas, mensurar. Então, uma vez ligado à campanha, cara, é legal você já ter um orçamento separado. Pô, eu sei que eu vou gastar pelo menos uns 3 mil reais aqui, que eu preciso testar esse trem. E, de fato, pausar, só se você for pausar para subir alguma coisa diferente. O ideal é que, uma vez ligado, você nunca mais deixe de investir em ads. E, a partir dali, a gente começa também a construir os primeiros resquícios de uma autoridade de marca, que a gente vem, cara, com micro-influenciadores, com o GC, enviando amostra, precisa o GC, gerando conteúdos educativos, gerando relacionamento com o cliente, e reforçando o posicionamento de marca, etc. Mas aqui é principalmente, cara, conteúdo e validar a oferta. Para conseguir sair dessa barreira. Uma vez que você acertar essas duas coisas, tiver uma campanha de tráfego ali para ajudar, você rompe essa barreira muito fácil. Então eu já teria um RP desde o início, justamente para poder controlar o estoque, margem, fluxo de caixa, se possível, já desde o dia zero, já fazer a conciliação bancária, já saber todo o dinheiro que sai, todo o dinheiro que entra na conta, já deixar tudo isso certo e registrado. Começar a entender os primeiros dados, cara, quanto te custa trazer um cliente, a cada quantos reais investidos em anúncio você consegue fazer uma venda, se na precificação tá saudável ou não. Qual é o seu ROAS? Qual é a sua taxa de recompra? Então você começar a colher essas primeiras informações, os primeiros indicadores dentro do negócio. E principalmente, talvez ajustar uma precificação, seja para comprar mais barato, seja para, deixar o produto mais caro porque é possível, ou deixar o produto mais barato porque você precisa testar isso na oferta. E para fechar esse primeiro bloco, é principalmente separar o que é a sua finança pessoal empresarial. A gente ainda confunde essas duas áreas, que acaba sendo um puta risco. Até pode e deve existir uma transações entre essas duas contas, mas nunca de forma confusa. Se a gente ajustar todos esses pontos, muito possivelmente a gente já vai conseguir partir para o segundo marco aqui, que é a fase dos 50 aos 200 mil. E aqui a gente já começa uma estrutura um pouquinho mais robusta. Normalmente é aqui que o negócio começa a se pagar e gerar caixa. Porque se a gente fizer tudo certinho, normalmente uma margem líquida, assim, na ponta, que a gente vai conseguir ter é de 10 a 15% na média dos negócios. Conseguir um negócio mais legal vai ser um pouco mais de 20%. Então, se tu fatura uns 100 mil por mês, a gente tá falando de você gerar, 10 mil, 15 mil de lucratividade. E esse caixa, você pode escolher reinvestir ou sacar. Só que se você sacar tudo, você não reinveste. Então, é a partir daqui que você vai conseguir começar a tirar um salário legal e ainda deixar montar um caixa do próprio negócio para ser reinvestido nele. E o que é que a gente faz aqui? A gente já começa a ter uma estrutura operacional um pouco mais avançada. Muitas vezes a gente já começa a ter um time nessa etapa, seja um time interno ou um time terceirizado, que a gente pode ser, por exemplo, um time de atendimento ou um time de marketing, mas é importante já começar a construir, tem que ter pessoas aqui, entendeu? É difícil você chegar aqui 100% sozinho. Depois, tu vai precisar de uma integração mais sofisticada, quando se diz de tecnologia em RP, que funcione perfeitamente com o seu e-commerce, com todos os seus marketplaces, para que você consiga centralizar e ter um controle de estoque mais eficiente. Porque não adianta tu lançar estoque aqui, mas aí tá vendendo lá e não tá debitando, aí de repente você tem uma ruptura de estoque e acaba com tudo. Então, essa frente de controle de estoque aqui é bem mais importante. Assim como as políticas de estoque. Em que momento você vai fazer uma previsão de reposição de estoque em determinado produto, levando em consideração a saída dele? Eu tô fazendo 100 pedidos por semana e eu tenho
novo, 1.000 unidades no mês. 1.000 parece muito, mas estou fazendo 100 por semana, né? Então significa que em 10 semanas, significa que em 2 meses já vai acabar o meu estoque e o meu fornecedor me pede 1 mês e meio de prazo de reposição. Será que eu não deveria dar esse pedido agora, considerando uma margem de atraso que sempre tem? Então aqui já começa a ficar um pouquinho mais embaixo esse controle de estoque e de reposição. Depois, já se faz necessário ter um centro de distribuição próprio ou terceirizado, que aí que você pode contratar uma empresa de fulfillment. Nessa casa aqui dos 100 mil reais por mês, se você tiver um ticket médio de, sei lá, 120 reais, você vai estar fazendo uma média de 830 pedidos por mês. Se a gente dividir isso por dias úteis, você teria que fazer, na média, né, embalar 41 pedidos por dia. Então você toma essa decisão de ou internalizar ou contratar uma empresa que vai te ajudar de forma terceirizada a fazer esse processo de expedição. E principalmente a questão de contabilidade e enquadramento fiscal. E aqui nessa etapa, e normalmente a gente gosta de olhar para ela depois dos 50 mil na faixa, na casa dos 100 mil por mês, que a gente vai olhar para ampliar portfólio. Talvez se você não vendeu nem os seus 100 mil reais do seu produto principal, será que realmente é o momento de lançar mais produtos? E aí aqui a gente começa a avaliar efetivamente, porque a gente já tem uma base, já tem um produto validado, muita gente quer antecipar essa etapa aqui de lançamento, de ampliação de portfólio, vendeu pouco ainda, não vendeu nem, sei lá, os seus primeiros 50 mil e já quer lançar mais produtos, será? Será que a gente só não deveria fazer melhor do que a gente já tem, extrair mais valor do que a gente já tem, criar mais conteúdo sobre esses produtos que a gente já tem e assim vai? E principalmente, começar a ampliar para uma estratégia multicanal. Então talvez no início a gente começou com e-commerce proprietário, talvez só com um canal, tráfego pago, GC, etc. E aí a gente começa a olhar de forma multicanal. Então, pô, eu não posso mais vender só num canal. Você vai começar a precisar trabalhar um tráfego pago, talvez junto com o influenciador, e também começar a olhar para entrada em marketplaces, Shopee, Mercado Livre, TikTok Shop, pô, então já começar a posicionar, entrar com o seu produto ali, começar a olhar muito para aumento de budget proporcionalmente ao crescimento. E aí a gente entra, ampliação de portfólio, começa a estruturar outros canais de venda, assim a gente vai começar a usar e-mail marketing ou estratégias de até de disparo de WhatsApp para ativar a base. Por que antes disso não, Gustavo? Porque você não tem para quem mandar e-mail antes dos 100 mil. Você tem uma base muito pequena, talvez nem compense, então continua só trazendo novo cliente até isso se justificar, né? E aí a gente começa potencializando a autoridade da marca, continuando produzindo conteúdo, muitas vezes participando de eventos. Aqui começa a fazer interessante, cara, talvez patrocinar um evento que tem a ver com o teu nicho, com o teu mercado, para se aproximar e ter outras formas de trazer um cliente. E aqui a gente começa a criar programas de fidelidade. Então, algum tipo de incentivo de cashback, de cupom para a próxima compra. Você pensar numa automação para que o cliente que compre hoje, ele seja ativado daqui a 60 dias, que é o ciclo de compra médio dele. Você voltar a falar com ele com um cupom, com um incentivo, com um brinde para ele comprar de novo. Começa também aos poucos olhar para outros canais, inclusive canal B2B. Esses canais B2B até começam a bater na sua porta depois dessa barreira dos 100 e poucos mil reais de faturamento. Muitas vezes para você entrar num salão, numa clínica, em lojas, em distribuidor. Por fim, são os indicadores que a gente precisa acompanhar aqui nessa etapa, que é, cara, talvez aqui já começa a se fazer mais necessário acompanhar de forma semanal e quase que diária essas métricas. Então, cara, se a gente vai trabalhar numa lógica de ROAS de 3, para você faturar 200 mil, dividido por 3, você precisa investir 66 mil reais. 66 mil reais. Se você dividir isso por 30 dias no mês, você está investindo 2 mil reais por dia. Então, velho, aqui já começa a importância de diariamente você estar olhando a performance da campanha, se ela está retornando, se o criativo está dando certo, acompanhar se o funil de vendas está todo funcionando. Um dia que talvez assim, porra, às vezes acontece uma instabilidade no Pix, às vezes acontece uma queda do gateway de pagamento. Então precisa ficar muito em cima de quais são os possíveis gargalos que podem acabar acontecendo e tentar corrigir o mais rápido possível, né? E sempre, tá? Aqui cada vez mais controlando margem líquida, quanto de fato tá sobrando pro negócio. Numa terceira etapa, a gente já vai para casa dos 200 aos 500 mil mês. E aqui já é uma fase bem mais legal. A gente já tem um negócio bem mais robusto, bem mais estruturado. Aqui a gente já tá falando de um negócio que já desenquadrou do Simples Nacional e buscar um outro modelo, enfim, olhar muito para a questão tributária. A gente começa a ter times dedicados. Então, pô, a gente vai ter uma pessoa que vai olhar para marketing, outra que vai olhar para o canal B2B, outra que vai olhar para minha operação, logística, compra, etc. Outra que vai olhar para o atendimento. Então, começa a virar menos sobre centralização e mais sobre formar equipe, mais sobre formar time, mais sobre dar autonomia para essa galera. Vira muito mais um trabalho de gestão mesmo. Você não tem mais braço para pôr a mão em tudo que você queria pôr a mão. E aí você começa a precisar de ter uma galera com mais autonomia. Você começa a desenvolver lideranças por setor. Vai se fazer mais importante reuniões semanais, enfim, de acompanhamentos por setor e por
performance e cada vez mais processos documentados. Então, por exemplo, cara, chegou uma devolução, qual é o processo padrão para troca e devolução? Como que coleta? Quais são os critérios para definir se a gente envia de volta, se a gente pede de volta o produto, se a gente só devolve dinheiro e a pessoa fica com o produto? Começa a padronizar tudo isso. Para cada uma dessas coisinhas, pequenas coisinhas que vão virando pequenos problemas ao longo do dia, cada vez menos se façam necessárias te interromper. E aí você começa a ter tudo isso pronto. Pô, o processo é esse. Quando é esse cenário, é isso que acontece. Quando é esse cenário, é isso que acontece. Aqui, a gente começa a olhar ainda mais para a escala de marketing e aquisição. Então, a gente começa a projetar cada vez mais, com mais precisão, metas mensais de crescimento, um reinvestimento mais agressivo, né, no negócio. Trabalhando cada vez mais omnichannel, né, com múltiplos canais ali, olhando também muito para o físico. A gente começa a trabalhar cada vez mais com campanhas massivas, com influenciadores afiados. Normalmente é nessa casa aqui que o lojista começa a ir atrás de você, que você já começa a virar a garota dos olhos. E aí o próprio afiliado ele começa a ir atrás de você, pô, querendo ter, quando o seu TikTok Shop começa a bombar de solicitação de amor, e aí você começa a massificar cada vez mais essas ações, massificar cada vez mais esses conteúdos. A gente gosta muito e vê muito aqui que talvez começa a fazer sentido você usar algum tipo de estratégia de member get member, que é, pô, um cliente traz um outro cliente para mim a troco disso, ele ganha algum benefício, seja um desconto, seja um produto. Campanhas de afiliados cada vez mais relevantes aqui nesse momento. E aqui a gente começa, inclusive, pensar em outras formas de diferenciação de produtos exclusivos. Então a gente começa cada vez mais a olhar para a tendência de mercado, produto viral, ser rápido em cima disso. Cara, qual a fragrância que tem alta, qual é um produto que tem alta, o que está funcionando lá fora que eu posso trazer rápido para o meu negócio. Em alguns momentos tem alguns negócios aqui que começam a entrar como submarca ou uma coleção temática, enfim, talvez algo até que sazonal. São as brincadeiras que começam a fazer sentido dado o tamanho do negócio e que são ações um pouco mais diferentes que são legais. Então, coleções temáticas, esse tipo de coisa. Aqui, cada vez mais, a gente está olhando para ações tipo aumentar o ticket médio. E aqui a gente começa a ter uma barganha legal para começar a negociar mais com fornecedores. É aqui que você começa a negociar com toda a cadeia para ver o que você consegue reduzir para melhorar a tua margem, porque agora você começa a ser um player mais importante para todo mundo que tá associado a você. Você gira 500 mil, pô, tu deve comprar, sei lá, pelo menos uns 100 mil com o teu fornecedor. Você é um cliente de 100 mil para tua indústria, por exemplo. Então, ele não quer te perder. Então, você começa a ter umas barganhas, negociações, bonificações, esse tipo de coisa que vai te ajudar a melhorar a tua margem. A gente olha ainda mais pro B2B. Talvez, em alguns casos aqui, a galera começa a olhar para um e-commerce internacional, talvez um Amazon. Aqui, você começa a ser convidado e começa, talvez, a entrar para um marketplace um pouco mais nichado, uma beleza na web da vida, esse tipo de coisa acaba fazendo mais sentido. Algumas pessoas começam a te procurar para internacionalizar a tua marca. Por exemplo, vai chegar um cara dos Estados Unidos que ele quer levar a tua marca para lá, ele quer ser o distribuidor exclusivo da tua marca nos Estados Unidos. Ele quer fazer o trabalho lá. Normalmente esse trabalho começa a acontecer nesse nível, nessa faixa de faturamento, né? Cada vez mais a gente começa a olhar para fortalecimento de marca, então talvez aqui sim começa a fazer sentido uma campanha institucional, né? Uma campanha de lançamento institucional, uma campanha que tu vai pagar um estúdio para fazer junto contigo, não lá no início, porque esse é o tipo de coisa que auxilia, mas não é vital para o negócio, né? Então tem muita gente que troca na prioridade das coisas. E eu acho que esse é um conteúdo importante justamente para a gente definir qual que é o momento certo para cada uma dessas coisas, né? Muita gente vê muito preço e quer fazer uma grande campanha de posicionamento de marca, contratar um estúdio, fazer um vídeo super caro, mas, porra, às vezes não é o momento. Então, isso vai fazer mais sentido lá na casa dos 500 mil. Ou até mesmo eventos proprietários, participar de conferências, fazer uma ativação de marca com os seus clientes, para tornar a galera mais próxima da comunidade, né? E aqui a gente está cada vez mais olhando para gestão financeira, escalabilidade do negócio, mantendo, se possível, né, uma margem líquida mínima de 15%, no mínimo 10%, para conseguir manter o negócio de forma saudável. Analisar cada vez mais a nossa relação de CAC LTV. CAC LTV é basicamente, cara, quanto te custa trazer um cliente e quanto do tempo esse cliente deixa para você. O ideal é que essa conta seja acima de 3. Então aqui a gente tem uma base grande nessa casa dos 200 mil a 500 mil, a ponto de que vale muito a pena a gente olhar para oportunidades que a gente já tem dentro da própria base, de aumentar a nossa taxa de recompra, de aumentar o nosso LTV, de fazer lançamentos exclusivos, de criar um grupo VIP exclusivo para o nosso cliente, só para manter ele mais próximo e fazer com que ele compre mais de nós. Então a gente está cada vez mais aqui nessa casa, à medida que a gente cresce, a gente tem que mais olhar para dentro do que para trazer gente de fora. O que eu posso fazer para vender para a base que eu tenho, bem, isso ser um canal relevante para o meu negócio, que não seja só depender de mídia paga para trazer cliente novo o tempo
todo. E num quarto marco, numa quarta etapa, que é efetivamente onde a gente quer chegar, na casa dos 500 mil a 1 milhão por mês, a gente já tem um negócio ainda mais robusto. Começa, de fato, a ter um domínio maior sobre o nicho. Começa a ser uma marca que acaba sendo lembrada e conhecida. Acaba sendo um nome que as pessoas começam a conhecer. Quando você fala, pô, a marca tal, eu conheço. Já ouvi falar, já vi um vídeo, já vi tal coisa. Então você acaba sendo uma marca que começa a ser lembrada pelo público. Cada vez mais você começa a diversificar canal. Vai fazer sentido, por exemplo, cara, tu investir num YouTube Ads. Vai fazer sentido tu patrocinar um podcast. Muitas vezes vai fazer sentido você investir numa influenciadora grande. Muitas vezes aqui vai fazer sentido você investir, sei lá, num Taboola Ads, que é um canal super diferente. No Kawaii. Você vai começar a diversificar, porque talvez aqui você vai perceber que só os canais que você tem, você vai começar a gargalar. Então você começa a buscar oportunidade nova de outras fontes. Aqui também, muitas vezes faz sentido você começar a ter embaixadores, porta-vozes oficiais, que pode ser sim fundadores, mas talvez começar a trazer um especialista no assunto para ser um embaixador da marca, trazer uma pessoa, uma figura pública para ser um comunicador, um rosto da marca, algo no sentido. Então aqui a gente começa a se associar com essa galera. E sim, talvez começar a fazer campanhas de branding. Então olha quando a gente vai falar de branding, é como campanhas exclusivas a posicionamento de marca, né? É só depois de 1 milhão de faturamento. Tem gente que quer fazer isso lá no início. Lá no início a gente tem que focar em performance. Então só depois a gente vai talvez olhar para mídia, imprensa, outdoor, TV, enfim, ou canais alternativos, assim, sabe? Que você não espera um ROI imediato. Aqui você pode se dar o luxo de investir num canal sem se preocupar exclusivamente com o ROI direto dele. Antes disso, tudo que você investe em mídia, você tem que esperar um ROI direto. Você não pode se dar o luxo de não pensar assim sobre o negócio. E aí a gente começa ainda mais a diversificar produto. Aqui sim a gente pode talvez começar a pensar em produtos de recorrência, clube de assinatura, e talvez aqui sim a gente vai pensar em entrada de novos segmentos, porque até então, antes disso, a gente está 100% focado no nosso mercado, no nosso nicho. E é só depois dessa barreira do 1 milhão que talvez a gente comece a pensar, pô, e se eu for para uma categoria correlata? E se eu sair um pouquinho do meu nicho? Aqui vai fazer sentido você sair um pouquinho do seu nicho, mas talvez antes disso, tem muito mercado para você ganhar. Não tem por que você querer sair do teu nicho antes disso. A gente vai crescer cada vez mais nosso B2B, então, cara, logística, grandes distribuidoras, farmácias, essa galera vai talvez começar a buscar o teu produto. Rede de representante, distribuidor, isso aqui é legal, que só quem é grande pode se dar o luxo de fazer. Ou quem, porra, já tem uma estrutura bem montada, mas uma loja física conceito. É uma loja física que muitas vezes você não tem a intenção só de vender. Ela é uma loja, mas é uma loja conceito. Ela é mais pra, porra, pra o cliente te visitar, pra tu receber um influenciador, pra você criar um conteúdo lá dentro, entendeu? Ela funciona como loja, mas não é o viés do ROI direto da loja. Ela também funciona como ponto de comunicação, de conexão, de fazer evento. Então, a casa da tua Amazon, né? A Amazon da tua marca. Igual tem a Amazon das grandes marcas de luxo, esse tipo de coisa. É uma ideia tipo essa. E aí, talvez, cada vez mais olhar para uma operação internacional, seja para vender fora do Brasil. Ainda tem muito espaço para crescer no Brasil, não necessariamente você precisa internacionalizar aqui, mas seja para você olhar para o mercado internacional para entender o que você pode trazer para o teu negócio, ou para você, de fato, levar o seu negócio para fora. A gente começa cada vez mais a ter uma diretoria estruturada. Então, começa a ocupar um cargo de CEO, ou muitas vezes você vai descobrir que você não tem culpa de ser o CEO da tua empresa. Ou pelo menos, assim, deveria se dar conta disso. A gente percebeu isso mais de um negócio, cara. E é foda isso. Um CMO, um CFO, todos os C-levels, né? Então, cara, basicamente, o que é o CEO, o CMO e o CFO? É um cara que é o grande responsável pelo dinheiro, o outro que é o grande responsável pelo marketing, que é o diretor de cada área, basicamente. A gente tá cada vez mais aqui olhando por KPIs por setor. Então, o seu financeiro vai ter uma meta de geração de caixa. O teu marketing vai ter uma meta de aquisição de cliente novo. Todo mundo tem um número na cabeça e todo mundo tem que perseguir esse número. E esse número integrado de cada um deles trabalham para atingir a meta final, que é a meta do ano, assim vai. A gente está cada vez mais olhando para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e certificações e compliance, enfim, talvez aqui, quando você olha para uma internacionalização, tem mercados que a formulação do teu produto não vai se adequar e você vai precisar fazer uma adequação na formulação do seu produto para entrar naquele outro mercado. Então, isso aqui faz total diferença e você começa a se preocupar com esse tipo de coisa, né? Aqui, como eu disse, né, uma meta mínima de LTV pelo menos 3 vezes maior que o CAC. Isso significa o seguinte, que a cada R$1 investido retorna mais do que 3 vezes. Então, faz sentido você botar mais dinheiro no seu negócio, porque ele ainda é uma maquininha que imprime mais dinheiro. Pelo menos cada R$1 investido retorna 3 vezes no tempo. Entendendo isso, a gente começa a ter um negócio que escala de forma saudável. A gente começa e deve ter, né, nesse momento aqui, uma reserva estratégica de caixa, tá? Eu diria que, assim, até algo que eu poderia ter colocado um pouquinho antes, essa casa aqui, depois dos 100 mil de faturamento ali, cara, tu começa a ter que montar caixa. E você tem que ter um caixa de, pelo menos, na minha percepção, 3 meses, no mínimo, de reserva de emergência, com as despesas fixas do seu negócio, né? Mas, enfim, você começa a precisar ter uma reserva de caixa. Porra, tem gente que fala de 3 meses, tem gente que fala
fala de 6 meses, eu pratico 1 ano. Tem gente que acha que 1 ano é loucura, então eu acho que isso também não existe certo e errado, mas você precisa ter alguma reserva. Se tu trabalha vendendo almoço pra comprar janta, é foda, né? Não é mais brincadeira o jogo. Talvez faça sentido você olhar algum tipo de modelo de franquia, de licenciamento, ou de modelo de expansão física no geral, né? Talvez não franquia, mas, cara, talvez lançar uma marca licenciada, assinada por uma influenciadora, assinado por um global, por uma artista. Acaba acontecendo muito isso, porque você acaba sendo uma marca mais relevante e talvez faça sentido uma influenciadora assinar uma linha, trazer ela como uma embaixadora, algo nesse sentido, acaba fazendo muito sentido aqui também. Cara, então a gente começa a tornar a marca como uma comunidade e cada vez mais é importante você olhar pro fiscal e pro tributário. E aqui, esse é o tipo de coisa que, cara, a gente tem que ter humildade intelectual de ir até onde a gente sabe, até onde a gente não sabe, né? Eu não manjo nada de fiscal e de tributário, ainda mais que a gente vai ter umas reformas agora que já estão acontecendo, tributárias, mas nessa casa aqui é cada vez mais importante, cara, o estado que você opera, você tem um incentivo fiscal que faz diferença, da onde você envia o teu pedido, para quais estados mais vale a pena você vender, porque você não tem um DIFAL, dependendo do estado que tu vende. Então começa toda essa loucura. Mas enfim, isso aqui é super importante. Óbvio, o tempo todo a gente tem que estar de olho nisso, mas nessa casa muitas vezes vai ser o fiscal e o tributário que vai mudar o teu jogo, que vai te ganhar muita margem e assim vai. É o último grande pilar que é importante ficar de olho na casa do milhão.